Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos hoje mais um programa Sindinap Saúde, que é parte do podcast dos aposentados. E hoje vamos falar de um tema extremamente importante para os aposentados e os idosos em geral, que é a saúde e o acesso aos planos de saúde. Hoje vamos conversar com o Dr. Catanossi, que é o nosso diretor, e com o Francisco Luiz, que é representante do Plano de Saúde Biovida. A gente vai conversar sobre os avanços da idade, sobre os desafios que a idade traz para os idosos e para o aposentado e a importância que tem o acesso a uma saúde de qualidade. Bom dia, Francisco. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Bem, bom recebê-lo aqui. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, Obrigado. Viu? Catanossi, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, ótimo. prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu em participar do podcast aí para a gente orientar os nossos associados sobre a saúde na terceira idade. Então, a prevenção, como eu falo sempre, é o melhor remédio para ter uma terceira idade saudável. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios que o sindicato oferece. Um deles é o plano de saúde da Biovida, que o Francisco está aqui para nos auxiliar, e também as parcerias que a gente tem na área da saúde. A gente sabe que que com a idade as doenças começam a aparecer, os problemas começam a aparecer. Sim. E nem sempre os planos de saúde cabem no bolso dos aposentados e dos idosos, né? Qual que é a preocupação do sindicato, Catanossi, nesse sentido? Quais os programas que nós oferecemos? E dentro desses programas, quais os acessos à saúde que nós temos? Então, vamos lá. O sindicato tem 2 planos atualmente. 2 programas, né? 2 programas na área de saúde. Nós temos os consultórios digitais que estão funcionando, tá? E temos várias parcerias na área de saúde com preços subsidiados, bem inferiores ao mercado, de clínicas, de hospitais que fazem exames especializados de imagem e laboratórios. Temos na área de psicologia também, temos na área de psiquiatria, em todas as áreas da medicina. O sindicato oferece para suplementar o SUS, que às vezes não dá o atendimento necessário. E, além disso, nós temos o plano de saúde que o Francisco vai explicar para a gente, da Biovida, que é um plano de saúde também de preços inferiores do mercado, e estamos com eles há 20 anos. Então, é um plano que atende à necessidade do aposentado. E é um preço que o aposentado consegue contratar através do sindicato. Tá certo. E só para reforçar para quem nos assiste, o sindicato tem 2 programas exclusivos para você. É o Viver Saúde, que dá acesso aos consultórios digitais. Eles estão localizados aqui na sede nacional, na cidade de Americana e na cidade de Recife. E também temos a orientação médica. Você liga e o serviço ele vai encontrar um especialista em um exame, seja laboratorial ou de imagem, mais próximo de você e com um preço extremamente baixo, super acessível para você que é aposentado. Além disso, a gente tem o programa Viver Mais Saúde. Ele é mais completo. Ele, além dos consultórios digitais e o serviço de orientação médica, ele oferece telemedicina, telepsicologia, além das descontos em farmácias, né, Catanossi? Também, isso é muito importante. E muitos outros serviços, né? Porque o desconto em farmácia, fazendo um parênteses aí, o desconto que ele tem na farmácia, ele paga a contribuição para o sindicato e ainda sobra dinheiro, melhora a renda dele. Sim. É muito importante. E os descontos chegam a ter até 70% do preço do medicamento normal. Sim, quando a gente chega na terceira idade, a gente sabe que aumenta os tratamentos. E muitas pessoas fazem uso de medicamento... De uso contínuo. Isso. Então, esse desconto
garante aquele valor no bolso todo mês, né? Porque Sim, se fosse é comprar fora. uma forma de ele melhorar a renda dele, Sim, sim. tá? Já que o governo não dá um aumento satisfatório para o aposentado, pelo menos esse trabalho que o sindicato tem em conseguir essas parcerias melhora a renda dele, recupera a renda dele. Sim, sim, verdade. E além de tudo isso, de todas essas vantagens, o associado do sindicato dos dois programas, ele pode ter acesso ao plano de saúde Biovida. E para isso, eu converso com Francisco Luiz, que ele é representante do Biovida, como o Catonossi já falou, há mais de 25 anos, um plano de saúde exclusivo do Sindinap para o associado. Francisco, me fala um pouquinho sobre o desafio de oferecer uma saúde, um plano de saúde de qualidade para um aposentado com preço acessível. A gente fez um estudo muito grande na época, na forma da entrada do aposentado, porque seria um plano, na sua maioria, para pessoas com mais idade. Então, normalmente, ele tem um preço mais caro. Então, a gente colocou alguns atributos. Primeiro, ele tem que ser associado ao sindicato, para ele poder participar do plano. Ele faz uma avaliação médica na entrada, para que isso não deturpe o cálculo financeiro. Nós estamos aí, pelo menos eu posso afirmar que há mais de 10 anos, sem nenhum aumento por sinistralidade. Os aumentos têm sido os aumentos da Agência Nacional de Saúde. Isso, para uma massa de uma idade mais avançada, é um grande mérito. Então, esse é um trabalho conjunto. E o fato de ele ser associado, então, na verdade, não é um plano que é vendido na rua ou vendido para qualquer pessoa. Ele é exclusivo para o associado do sindicato. Ele é um plano que tem carências reduzidas e a maior vantagem, ele não tem pré-existência. É muito natural que após uma certa idade a gente tenha patologias, né? Sim. Diabetes, hipertensão, que num plano de saúde normalmente contratado fora do sindicato, ele ia ter que passar por uma pré-existência de 24 meses. O que é a pré-existência? Ele só teria atendimento nessa patologia após 24 meses. Aqui no caso da Biovida, ele entrou já com 30 dias, ele está tendo direito à consulta e depois exames. Ele tem uma carência, inclusive, reduzida na entrada do plano. Nossa, é uma maravilha. Então, vamos lá. O Biovida, além de oferecer um preço mais acessível para quem é associado do sindicato, é um plano com um preço extremamente acessível, extremamente baixo, né? Está em torno, a gente estava conversando anteriormente, Isso, a tá partir de de 600 600 e reais, pouco, né? 600 e poucos reais. Ele tem a carência A reduzida. carência reduzida e não tem a pré-existência, que essa é a Maravilha. grande vantagem. Sim, porque idoso sempre Tem tem uma alguma coisa. doença, jovem tem, que E tem dirá um mais um idoso. detalhe, né? Pensando que hoje o aposentado tem uma, vamos dizer assim, um patriarcado maior na família, a gente conseguiu negociar para esse produto do sindicato a inclusão de netos. Então, além dos filhos, ele pode incluir netos e pode ficar até 24 anos. Se for Essa universitário. inclusão dos dependentes é muito importante, né? Importante. Porque se é um plano de saúde acessível para idosos, imagine para uma pessoa mais jovem também, né? Sim, ele é bem em conta para criança. Ai, muito bom, muito bom. E, Catanossi, qual que é o impacto quando um idoso não consegue arcar com as despesas de uma consulta, das despesas de um plano de saúde? Qual que é a importância do sindicato oferecer toda essa assistência à saúde, o plano Biovida e todos os outros programas para um idoso? A importância é melhorar a qualidade de vida do idoso e fazer uma prevenção. Então, essa prevenção pode ser feita através do plano de saúde, através das parcerias, porque o sindicato briga em Brasília, e eu sou representante lá no Conselho Nacional, para o SUS dar esse atendimento. Mas, como a gente sabe, o SUS não consegue dar esse Não atendimento comporta, né? a toda a população.
E mesmo na questão de medicamento, às vezes a farmácia popular não tem o medicamento que ele precisa. Por isso que a gente tem também essas parcerias com as farmácias. Então, Então, o sindicato procura suprir essa necessidade das consultas, dos exames, do medicamento, através dessas parcerias. Isso é muito importante. Então, nós prestamos um serviço aos nossos associados, suprindo as deficiências que o SUS tem. é verdade, porque o SUS é extremamente importante, já foi Sim, reconhecido, né, pela sua qualidade, é importante para a população brasileira, inclusive na pandemia, né? Mas não comporta, né? É muita gente, não tem É, servidor saúde, suficiente saúde suplementar atende hoje 50 milhões de de beneficiários, né? e Então, como a gente conversou, né, Francisco, a população idosa aumentando e a aumentando. tendência a aumentar cada vez mais, isso vai ficando mais saturado ainda, né? Inclusive o SUS. E o importante também é que a pessoa não teve uma prevenção quando era mais jovem, quando estava na ativa. Por isso que a maioria da população idosa tem alguma patologia, alguma É doença. verdade. Então, tem uma hipertensão, tem uma diabetes, tem uma descompensação do pulmão, e é muito importante ele, já que o sindicato oferece isso, ele usufruir de tudo isso. Sim. E a prevenção é tudo, né? Com A certeza. prevenção evita muitos males, principalmente na terceira idade, né? Com Doutor certeza. Stefanucci? Tanto é a importância desses podcasts que a gente tem feito, é auxiliar o idoso a se hidratar, cuidar Da da alimentação, alimentação, exercício. exercícios, tudo aquilo que a gente já falou, a gente ratifica aqui. É muito importante. Aí a pessoa chega lá pro Francisco, ó, É, joinha, dá menos trabalho, tá menos dá menos trabalho. gasto. É importante colocar que o fato do sindicato ter esse convênio farmácia, ele auxilia bastante o plano de saúde, porque o que a gente chama de doença de repetição. O doente vai ao médico, recebe a sua receita e consegue comprar a medicação para, vamos dizer Mais assim, barata, né? para curar aquela doença, porque se ele não tivesse o convênio, ele realmente não conseguiria, às vezes, os descontos que lhe permitissem comprar. Então, eu posso dizer que isso, acoplado a esse tempo de 20 anos, a gente pode testemunhar que acaba ajudando na manutenção do plano. A gente só no último ano foram mais de 66 mil associados que utilizaram o nosso convênio com farmácia. A gente fez esse balanço, mais de 66 mil pessoas utilizaram, então é importante. E fazendo um resgate do que o Catanossi falou aqui, do que o Francisco está me falando, veja bem, você que é associado do Sindinap, você precisa de uma consulta de emergência? Nós temos os consultórios digitais. Você não está em nenhuma cidade dos consultórios digitais? Nós temos a telemedicina e a telepsicologia. Da sua casa, você entra em contato pelo aplicativo, pelo telefone, pelo nosso site e fala diretamente com o médico, passa em consulta com o clínico geral. Precisou de um especialista? Nós temos serviço de orientação médica, que ele te encaminha para um especialista para um exame laboratorial. E se você tiver biovida, melhor ainda, né? Porque você tem acesso a especialistas, uma rede espalhada por toda a cidade. E me fala um pouquinho sobre a rede credenciada do Biovida, Francisco. A Biovida trabalha com os hospitais próprios dela, exatamente para manter o custo, e com uma rede credenciada em toda São Paulo. Então, seja na Zona Leste, seja na Zona Sul, ela vai ter sempre um credenciado em toda a região para dar o atendimento. E o Biovida é aqui de São Paulo, né? São Paulo. Ressaltar isso, porque para quem não é de São Paulo, o Sindinap possui outras parcerias, procure a sua subsede, a subsede mais próxima, né? Que cada subsede tem a sua parceria própria, seus especialistas, seus convênios, e aí você vai ficar sabendo um pouco mais. Já a telemedicina, ela é nacional, de onde você estiver, você pode entrar em consulta com um clínico geral para resolver o seu problema.
Deixa eu falar uma coisinha sobre as parcerias. Toda parceria, mesmo nacional, ela passa por uma pesquisa, por uma avaliação do departamento médico Sim. aqui, que eu sou o responsável. Uhum, Então, o sindicato dá um aval para as parcerias que realmente funcionam. uhum. Então, não é qualquer parceria, não é um cartão de desconto, são parcerias mesmo que atendem a necessidade do aposentado. E Verdade. estão regularmente inscritos nos conselhos regionais e cada estado, cada regional tem o seu parceiro na área da saúde. Então, é uma coisa fundamentada, não é uma coisa. E isso demonstra a preocupação do sindicato Sim, com a saúde do associado, né? Agora, nesse momento em que as notícias negativas e muitas mentiras, falsas notícias estão aí na mídia, a gente precisa reforçar essa preocupação do sindicato e o papel que ele cumpre na vida do com aposentado, né, certeza, sim, Catanossa? com certeza. Nós precisamos mostrar para a população em geral que o sindicato tem sede própria em todo o Brasil. Nós temos os diretores aqui são todos aposentados e prestam serviço. É uma prestação de serviço que o sindicato faz. Não é uma associação qualquer que não tem nem sede própria, não tem sala. Nós estamos aqui e a gente convida todo o pessoal de São Paulo, do Brasil todo, a visitar a subsede para saber o que a gente faz. Sim, isso mesmo. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem ginástica, tem aula de dança, tem os bailes, tem as festas, e é uma prestação de serviço para o idoso, que o idoso se reúne aqui, ele troca as experiências dele com outras pessoas e tem uma área de lazer muito grande. Temos Perfeito. as colônias, temos o hospital, temos excursões, tudo isso é uma prestação de serviço para o idoso. Sim. E sempre a preço que o idoso consegue Arcar, né? adquirir. Cabe no Arcar. bolso, né? E ressaltando que, então, além da saúde física, o Sindinap também cuida da saúde mental, porque Com é muito certeza. importante promover a socialização do idoso, porque a gente sabe que muitos enfrentam isolamento, a depressão, né? Eles ficam muito sozinhos. Exatamente. O sindicato forma um núcleo de recepção desses idosos que eles vêm aqui, convivem, tomam um cafezinho, tem o café da manhã com palestras também, que é muito importante. Tem atividades, qualquer atividade, ele vindo aqui, ele tem essa atividade. Não só aqui em São Paulo, como nas regionais. Sim, Em sim. todas elas tem atividades. Perfeito. Então, quem não é de São Paulo, é de Recife, é de Amazonas, procura a regional lá, vai ver que tem atividades também de lazer, de excursões, esporte. Sim. Em Americano, o CIV tem até pilates, hidroginástica, são muitas São muitas, opções, né, de É lazer. que o tempo aqui não dá para a gente descrever Mas a todas. gente vai fazer mais um Mas- programa para falar delas. Isso, vamos sim. Francisco, e você me falou um pouquinho, a gente já falou sobre o valor, que gira em torno, a partir de 600 e poucos reais. Me fala um pouquinho das carências. Você falou que a carência é A reduzida. carência para o sindicato é reduzida. O plano que você contratar no mercado, ele tem uma carência. O do sindicato, ele tem uma redução que já com 30 dias ele consegue uma consulta, ele tem um prazo para pequenas internações a partir de 120 dias. Isso em relação ao mercado, a gente pode pensar que pelo menos é uma grande vantagem para o associado de Sindinam. E também tem a questão, quando a pessoa entra no plano, qual que é o procedimento quando a pessoa adere? Ele faz o procedimento, ele vai receber na sua casa a sua credencial, o seu boleto, diretamente na casa dele. E aí ele passa aqui mesmo para avaliação, né, com o Dr. Existe Catanossi. um questionário de saúde que ele preenche. Com a Márcia aqui, né, no caso em São Paulo, se tiver qualquer patologia, qualquer doença, ele passa comigo também para a gente dar uma avaliada nele. E aí entra Para conversar, para né? conversar, para saber o que ele pretende, para explicar como o plano funciona, tudo mais.
E se ele tiver qualquer problema, por exemplo, ele entrou no plano e quer fazer uma cirurgia, aí tem uma carência. Normalmente no mercado são 2 anos, né? São 24 Para meses. Com uma cirurgia são pré-existência. 24 meses. Aqui a gente consegue reduzir essa carência. Então, dependendo da patologia, da cirurgia, são 6 meses, 8 meses. E tudo. Então, é um tratamento humanizado, né? Um tratamento diferenciado, né? certeza. Porque faz toda a diferença para o aposentado, inclusive para o que está precisando cuidar da saúde, né? Por exemplo, você vai no SUS, para você marcar uma cirurgia, você vai levar Nossa, 2 anos, 3 anos para fazer uma cirurgia. E nessa carência reduzida, a gente consegue diminuir esse De prazo. 120 a 150 Olha, maravilha, dias, né? ele está conseguindo fazer uma cirurgia. Maravilha. Meu pai, ele teve um problema mental e eu precisava passar num neuro. Precisei fazer ressonância, né? Fiz pelo particular, óbvio. E ele precisava passar no neuro, né? Pelo SUS. E ele faleceu e não conseguiu passar no neuro. Então, tá, é bom, a gente sabe que é bom, mas está saturado. E quando a pessoa é idosa, está doente, tem pressa. Qualquer pessoa que esteja doente tem pressa, né? Sim, com Idoso, certeza. que é muito grave, tudo é muito grave, né? Sem dúvida, pela legislação, hoje a operadora de saúde, no caso a Biovida, consulta simples até 7 dias, você tem que conseguir a marcação para o associado, e nas especialidades até 21 dias. Ah, então. Isso, na verdade, está na legislação e a operadora tem que cumprir. Perfeito, perfeito, Francisco. E quem se interessar em se associar e também aderir ao plano de saúde Biovida, pode ligar para onde, Catanossi? Pode ligar para cá, para o sindicato, tá? Vai estar na Isso, tela aparece o na telefone. legenda. Pode ligar diretamente para a Márcia, que é O 3293-7542. isso, que aí ela dá todas as informações. E se ele não for sócio, ele tem que se associar, senão ele não pode fazer o plano. É A verdade. condição principal é ser associado ao sindicato para usufruir desses benefícios. É verdade. Lembrando que para você utilizar todos os serviços do Sindinap, você que é associado, você precisa fazer sua atualização cadastral. Sim. Vem aqui na sede nacional, entre em contato conosco pelo telefone, vai aparecer aqui na tela, o Vitor está colocando, ou compareça a uma das subsedes e faça sua atualização cadastral para continuar utilizando todos esses serviços e benefícios que o Sindinap oferece. A gente está caminhando para o fim. Você quer deixar algum recado para quem nos assiste, Francisco? Sejam bem-vindos à Biovida. Maravilha, uma parceria de 20 anos, né? E você, Catanossi, quer... Então, vamos colocar que todo o associado precisa fazer esse recadastramento devido a esses problemas que a gente está tendo do INSS. Então, ele vem até a sede ou ele entra em contato com as regionais para fazer o recadastramento. Isso é muito importante. Tá? Isso E mesmo. a gente está às ordens aqui no sindicato todos os dias, qualquer dúvida. Sim. E lembrando que se você ler, assistir alguma notícia ou alguém falar, vem aqui no sindicato, ficou com alguma dúvida? Vem aqui no sindicato, vem conhecer tudo que a gente oferece. O sindicato, no último domingo, completou 25 anos de fundação. Não é pouca coisa em defesa dos direitos dos idosos, dos aposentados. Então, venha conhecer tudo que a gente tem para te oferecer, né, Catanossi? Sim, venha conhecer nosso trabalho, né? Isso Porque mesmo. a gente tem uma estrutura grande aqui que foi construída ao longo desses 25 anos e nós temos um passado que nos honra por tudo que aconteceu. Eu estou aqui no sindicato desde do começo dele, que foi inspirado no pessoal da UIL da Itália. E a gente acompanhou o crescimento daqui. Então, o Sindinap é um sindicato, de fato, que procura dar o bem-estar para o aposentado, pensionista e idoso, e nós temos um trabalho, temos um laço muito grande. Então, venha conhecer a gente aqui. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de vocês, Francisco. Eu espero recebê-lo outras oportunidades para a gente falar mais sobre o Biovida, trazer boas notícias para os nossos associados. Parabéns pela parceria de 20 anos com o sindicato, querido.
Você também, Catanossi. Obrigada mais uma vez. Toda semana a gente está junto aqui conversando. Obrigada por vocês trazerem essas informações tão necessárias, porque a gente sabe que a saúde não pode ser um luxo. Ela tem que ser um direito de todos, né? Com E o certeza, Sindinap cumpre esse papel. com certeza. Você que nos assiste, você viu como é importante ter informação? Então não fique parado, vá atrás dos seus direitos, vem aqui, conheça o sindicato, venha conhecer o que a gente tem a oferecer para você. Previna-se, a prevenção é o melhor remédio sempre. Hoje a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Traremos outro tema, outros convidados para conversar sobre saúde com você. Por hoje é só. Tchau, tchau.